Planejar demais o futuro e remoer o passado podem ser sintomas de ansiedade, sintomas de deficiência do baço. Você sabia que o baço tem uma relação muito íntima com essas emoções? Olá, eu sou a Letícia, aqui da Essência Acupuntura. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. O assunto de hoje é sobre ansiedade. Ansiedade é um assunto muito recorrente no consultório, então eu recebo muitos pacientes com essas queixas de crise de ansiedade, de sintomas. E a ansiedade, muitas vezes, nós relacionamos apenas aquele sentimento de agitação. Mas a ansiedade, ela pode ser definida também por pensar demais no futuro e até mesmo por remoer o passado. Então, na verdade, é quando a pessoa não está totalmente ancorada no presente. Então, quando ela pensa demais no passado, o que poderia ter feito, como poderia ter sido, ou como será o futuro, fica planejando demais, tudo isso acaba mexendo com o baço, que é o órgão responsável por essas questões de ansiedade. Então, não só a ansiedade, mas também pensamento excessivo. Quando nós pensamos demais, tudo isso vai mexendo com a energia do baço. O pensar demais pode ser tanto pensar em situações ou pessoas, ou até mesmo por trabalho, por estudo. Então, excesso de estudo, quando a pessoa se concentra demais, lê demais, pensa demais, ou trabalho, quando é muito cansativo, um trabalho mental excessivo, tudo isso pode deprimir o baço. O baço, ele vai cuidar muito dessas questões do pensamento e o que reflete são questões digestivas, são sintomas de questões digestivas. Então as pessoas começam a ter muito empachamento quando come, começa a ter muita vontade de comer doce, por exemplo, e começa a ter sensações digestivas que parece que a digestão não está fluindo legal. Mas tudo isso é um reflexo do baço pedindo para que os pensamentos se acalmem um pouquinho. Então o excesso de pensamento pode levar a pensamentos obsessivos e desenvolver doenças como o TOC, por exemplo. Seria o transtorno obsessivo compulsivo, quando a pessoa ela pensa demais e ela acaba fazendo sistemas na cabeça dela em que ela precisa repetir aquilo com uma obsessão. E tudo isso é um desequilíbrio muito grande, uma deficiência muito grande do baço, que começou com pensamentos mais tranquilos que foram se agravando, foram aumentando e que levaram a essas questões. Então, pessoas que trabalham muitas horas por dia com as questões mentais, ou mesmo as pessoas que pensam demais tanto no futuro quanto no passado, podem desenvolver esses sintomas que nós relacionamos à ansiedade, mas que tem a ver tudo com a questão do baço. E a medicina chinesa, ela consegue, através do tratamento da acupuntura e de outras técnicas, fortalecer esse baço e tanto melhorar os sintomas do corpo, que seriam as questões relacionadas à digestão, como também melhorar as questões dos pensamentos para que a pessoa tenha uma tranquilidade, consiga ter um pensamento saudável e não em excesso. Existem 2 vídeos aqui no canal que explicam bem direitinho essas questões. Então, um sobre a ansiedade, que explica o mecanismo da ansiedade, por que tudo isso começa, e outro sobre a vontade de doce, que seria um reflexo da ansiedade. Então, clique aqui no card para você assistir, entender um pouquinho mais a fundo sobre esse assunto e saiba que a medicina chinesa tem muito a oferecer sobre os benefícios para que vocês possam viver esses pensamentos, esses sintomas sem ter nenhum problema de saúde. Não esqueça de deixar o seu like e de acompanhar os nossos outros vídeos dessa série também. Muito obrigada!